O navio bateu na pedra, ele afundou só de popa. Mas a proa ficou em cima da pedra, né? Aí o navio ficou assim, ó. Eu cheguei com meu pai lá. Cheguei com meu pai. Logo, o navio ficou com a casaria de navegação embaixo d'água e a proa em cima da pedra. Né? Como da altura da costeira, como da altura mais ou menos daquele galho de madeira ali. O navio ficou assim, ó, em pé. O meu mãe empurrou, ó, o navio para... Que força, né, Pio? Que força você vai empurrar uma embarcação grande daquela em cima de uma costeira, né, pai? É brincadeira. A lata as caixas do óleo boiada na água, pegava, né? O óleo de comida, aqueles óleos eram gostosos, viu, menino? Era coisa boa. Era óleo, era azeitona. O Jurandir, meu primo que mora em São Sebastião, ele pegou azeitona e o meu tio Marcílio, esse que já é morto, tirou para as dele, né? Falei, seu Jurandir tinha pedido de bubuca. Eu digo, macaco velho, eu mando a mão na cumbuca, vou levar essa azeitona para mim comer com açúcar. Olha lá, pai. Mandou o quê? Aquele povo era levado da breca, viu, pai? Aí, Raimundo de Bernardo é um homem de pouca fé, porque o pai do Mário subiu no navio, né? E ele passou pela cozinha antes do navio afundar, né? Ele passou de uma tarimba de ferro e pulou no fogão. E o fogão estava quente. Aí ele queimou o pé, né? Naquilo ali. Raimundo de Bernardo, homem de pouca fé, gritando pro parecido, que era o cunhado dele, gritando pro parecido cunhado que queimou meu pé. De alegre, de contente, que meu pé na chapa quente. Olha lá. Ah, meu garoto. E era assim mesmo, papai. Justamente. Então, Raimundo e Margarida tem fala de papagaio. Quando pegar, o pai está na época, né? Raimundo de Margarida tem fala de papagaio. Quando pegar azeite para pôr dentro do balaio, se a polícia me prendeu da cadeia, nunca sai. Olha ali, né? Era uma coisa muito bonita, viu, meu? Era muito bonita, é. Falei do seu Macílio com o remédio que um foguete, contando em casa que roubaram o meu azeite. Olha aí. Teve gente que roubou o azeite do meu tio lá na casa dele, onde ele morava. Ele de fogo e não viu. Tá vendo como é que é as coisas, né? É isso aí, velho. Mas você lembra que era do meu tio, o Santinho e o Jurandir, né? Esses aí. Outro meu irmão que mora em São Sebastião, que é o Nelson, né? É isso aí, rapaz. Era assim mesmo, né? Falamos do seu Nelson, que tem dor no seu coração. Perguntando a nitrogênio, cadê ele no sermão? Mané Pedro respondeu, está embaixo do porão, pegando o cebulhão para encher o batelão. O meu tio versava o pasquinho do navio do Concar, quando encalhou na Pirabura, o Concar, ele tirou o pasquinho do navio e meu pai dava risada com aquilo ali, né? Então ele cantava, o Concar bateu na pedra porque foi Deus que mandou. Aí onde trazia uma santa que o Brasil me dominou, esta santa foi tirada, ninguém soube quem tirou. Essa santa não está aqui, mas aqui não está não. Essa santa está numa praia lá no Alto de Romão, onde fazem suas preces toda tarde com o serão. Tá vendo? O final do Santinho, né? Tinha uma casa muito bonita, aquela casa dele ali na praia. O meu tio versou. Falei-me que o seu Santinho é homem de opinião. Ele tinha uma casa bonita bem perto do quarteirão, que ainda ontem ele falou estava virgem em minha mão. Olha aí. Raimundo e Margarida para gritar o papagaio. Eu vou levar meu azeite aqui dentro do balaio. Se a polícia me prender, da cadeia nunca saio. Quando ele foi lá e veio, ele pegou o balaio e foi... Estava no balaio com a estrada de óleo para carregar nas costas. Aí o cara viu aquilo, o Marcílio viu aquilo ali, já tinha roupas quentes. Raimundo saiu de casa sem fazer sua oração. Chegando lá no navio, foi logo para a navegação. Ao trepar na prateleira, queimou o pé no fogão. Esse acabou. Esse é um. E o outro? Pisou chapa quente, quase morreu.
O Raimundo é o pai da Calola. O pai do Mário. Ele era muito afobado, muito. E ele queimou o pé meu. Queimou. E a outra dele? O Raimundo? Que saiu de casa? Raimundo saiu de casa sem tomar o seu café. Chegando lá no navio, ele falou, sou de boa fé. Gritando para o parecido, o cunhado queimei meu pé. Também pisou, também. Fogão. É tudo que inventava, né? Então não tinha... Na hora do verso não tinha coisa para trovar, então eu botava uma coisa lá para dar a coisa certa, né? Foi o Gentil, que era o tio da Idalina, né? Ele teve paralisia infantil e escrevia muito bem. O Marcílio tirava. E meu pai tirava alguma, aí o Gentil que eu corrigia, né? Que ele é muito... Aí misturava isso, né? Misturava. E eles se encontravam para tirar, não? Cada um tirava por si, Cada um tirava um pedaço, o verso. Depois meu pai ia lá em casa dele, né? Porque era ele que escrevia as cartas para o pessoal, todo mundo aqui. Meu pai, quando escrevia a carta para minha tia em São Paulo, chamava ele, vinha, escrevia para ele, lia, assim, Benedito. O que mais, gente? Guarde assim, ele lia, é assim. Tá bom. Era muito, a caligrafia que... E as ideias dos versos? Você lembra de algum verso do seu pai? Não lembro, né? Esse da para ir gente a costeira, pelo pau da bandeira, foi ele que tirou. Que era meu tio Francilício, Paixão, Silvio Oliveira, o Padre José e ele. Então foi o rival, aí eu fui tirar esse verso com ele. Como é o verso? Falemos de Francilício, seu Paixão e Silvio Oliveira. O mar estava bem manso, vamos ver a costeira. Vamos ver se nós pegamos no pau da bandeira. Porque o navio tinha quebrado tudo e só não tinha pegado tudo já, óleo, né? Mas trouxeram ainda bastante. Ele tirou. Foi o Santíssimo com o irmão, com o João e o Guinaldo. Ele foi para o Sombrio, quando ele estava o navio encalhado, e o mar estava grosso. Eles vieram aqui, avisaram e foi para lá. Aí todo mundo foi atrás. Depois que o mar acalmou, aí fomos... Eu tinha 3 viagens lá remo de folga. Canoa grande. Era, E quem... Era 2 remos de folga e 3 de pá. Quem foi com o senhor? Remando. Foi o Aguinaldo, Santinho, João Loló, o Amâncio. Conheceu o Amâncio? Não? Chegou aqui no Rio Leste de Santa Francisco. E pegou muita coisa lá no navio? Dessa vez eu tinha óleo. Era onde estava a santa do comandante. Canoa que diverte, né? E como é que é a história da santa? Ah? Como é que é a história da santa? Gilberto. Nasceram força, invadiram lá o comandante, a casa do comandante. Disse que era lá que estava guardado. Tem um que ele está tocando o tambor. Bum, 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 bum. De popa, com a pila levantada.
tudo enxuto. Aí deixou o barco passar. E aí fez o verso. Aí fizeram o verso. Como é que era o verso? Dizem que a santa está aqui. A santa aqui não está não. A santa está lá do outro lado, lá do altar de Romão. Onde toda noite fazem a pressa do Senhor.